Muito boa noite, meus queridos ouvintes do Tio Júlio. Começando a segunda edição do programa Junta Médica. Nesta segunda-feira, dia 13 de março, vai ser uma noite de sorte para vocês, porque nós reunimos aqui três craques em hepatologia, fígado e vias biliares. Eu nem sabia o que era vias biliares. Vou saber agora com o Plínio Baú. O Plínio Baú, que é professor titular de cirurgia da Escola de Medicina da PUC, mestre em educação e doutor em ciências da saúde, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro do European Hernia Society, médico com mais de 40 anos de atuação em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. O Dr. Kleber Cruel, professor adjunto do Departamento de Cirurgia da URGS, chefe de equipe de fígado, vias biliares e transplante hepático adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor de pós-graduação em Ciências Cirúrgicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a paranaense Angélica Lucchesi, cirurgiã geral e do aparelho digestivo, mestre e doutor em hepatologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, especialista em cirurgia do fígado, vias biliares e pâncreas na França, membro do Serviço de Cirurgia Oncológica e do aparelho digestivo da Santa Casa de Porto Alegre. É só craque. Nós vamos falar sobre o fígado e sobre as vias biliares. Tanto eu quanto vocês vamos saber o que são vias biliares. Nós não vamos falar do pâncreas. O pâncreas está muito próximo, tem uma função muito acoplada ao fígado e às vias biliares, mas vamos deixar o pâncreas para um programa específico, porque tem muitas peculiaridades. Nós vamos... porque a ideia do programa Junta Médica é fornecermos informação qualificada para vocês, para que vocês saibam conhecer melhor o corpo de vocês, ter mais informação e tratar melhor o corpo de vocês. Saber o que funciona, o funcionamento de cada órgão, onde se encontra cada órgão. Gente, muitas das pessoas não sabem onde fica o fígado. Nós vamos, então, conversar de uma forma prática. Tudo isso num oferecimento, num patrocínio de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. Depois eu vou mostrar alguns produtos aqui que eu recebi da Hertz. Vamos começar nesta segunda-feira. Eu quero começar com a Angélica. A Angélica Lucchesi foi professora, foi aluna do Plínio Baú. E o Plínio Baú foi aluno do Dr. Kleber Cruel, pai do Kleber Rosito, que está aqui conosco hoje. Então, e eu sou aluno de todos eles, vocês também. Angélica, o que é o fígado e para que serve o corpo? E onde fica o fígado, afinal? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite aos colegas, boa noite a todos os ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui essa noite com vocês, tentando esclarecer um pouco mais para a população o funcionamento, o papel e a importância do fígado aqui, né, para nós. Então, assim, o fígado, ele é um órgão sólido, mais ou menos 2 a 3% do peso do corpo da gente é o peso do fígado das pessoas, e ele é localizado abaixo das costelas do lado direito do corpo, ou seja, abaixo do rebordo costal à direita, mais alto, acima do umbigo, no quadrante superior direito da barriga. Tá? Tem muita gente que achava que é assim, lá pro final do abdômen, assim, quase nos rins. Não, é mais alto. É aqui em cima. Mais em cima, é protegido pelas costelas, basicamente. Eu até tenho uma imagem aqui. Pode ir falando, Angélica. Então, assim, quando a gente vai falar nas funções do fígado, eu acho que olha aí que bonita a foto, ó. Ele é bem grande, então ele ocupa o lado direito superior do abdômen quase na sua totalidade, tá? Então, assim, é bem importante quando a gente fala em fígado, deixar claro que o fígado é um órgão insubstituível, né? Ele não é que nem o rim, por exemplo, que a gente consegue usar um filtro externo e a pessoa pode não ter rim e conviver com isso. A pessoa pode não ter pâncreas, é muito ruim, mas pode conviver com isso. Com o fígado, não. As funções dele, até hoje, não se sabe como substituir. Por quê? Porque se fosse resumir em uma palavra o funcionamento do fígado, eu acho que eu chamaria de metabolismo, tá? Para manter a linha de homeostase, que a gente chama de equilíbrio do corpo. Então,
Por que isso? Porque ele participa do metabolismo de muitas coisas, por exemplo, de drogas que são agressivas ao corpo e que o rim não consegue filtrar, o fígado ajuda a degradar. Por exemplo, o metabolismo de gordura, o fígado, a gente ingere a gordura, mas há uma necessidade de trabalhar ela antes de se distribuir. É o fígado que faz esse papel. Metabolismo de glicose, a glicose, ela é regulada muito pelo pâncreas, com insulina e glucagon. Porém, o fígado, quando tem uma baixa, uma elevação muito alta da glicose no organismo, é ele quem decide por armazenar, por exemplo, tem glicose em excesso, comi demais pipoca ontem. Então, eu quero armazenar esse doce todo, o fígado vai trabalhar processando essa glicose e transformando ela num formato que possa ser armazenado, porque ela não é armazenada em glicose, ela é armazenada em glicogênio muscular ou glicogênio no próprio fígado ou em gordura mesmo. Então, é ele quem trabalha as substâncias para promover o armazenamento ou para buscar de volta quando há necessidade. Uma situação, por exemplo, de jejum muito prolongado, eu preciso de glicose ou de outro tipo de energia, que a gente chama de corpos cetônicos, é ele quem faz a degradação, para poder ter a disponibilidade desses nutrientes. Deixa eu lhe perguntar, doutora, qual é o caminho do alimento? O alimento, nós ingerimos o alimento, ele vai para o estômago inicia a digestão, vai depois, através do duodeno, para o intestino, e do intestino que vai para o fígado, ou o fígado faz a intercepção disso? É bem boa essa tua pergunta, Júlio, para entender. A comida, ela chega no estômago, e do estômago ela vai para a primeira parte do intestino, que é o duodeno, e é ali que ela recebe também um dos componentes, que uma das funções do fígado é a criação, a formação de bile. E a bile é levada até o intestino e cai exatamente neste momento, ali no intestino, através dos ductos biliares. Então, são as vias biliares que levam a bile do fígado até o intestino. Para que serve a bile? A bile funciona que nem um detergente. Ela vai emulsionar a gordura, ou seja, diminui o tamanho das pecinhas de gordura para que elas possam ser digeridas. Então, não é que a bile vai digerir diretamente a gordura, mas ela promove a quebra para permitir a digestão. Então, o fígado ele não atua direto no intestino. Todo o sangue que passa, pega os nutrientes do intestino, vai passar em primeiro lugar pelo fígado. E aí vai ser filtrado também, é uma das funções imunológicas, né? Pois é. Doutor Kleber Cruel disse que o fígado tem mais de 500 funções e que ele é uma usina de fornecimento de energia e uma usina de filtragem. Ele filtra o sangue das toxinas vindas dos alimentos e tal. Como é que isso funciona, doutor Kleber Cruel? Bem, muito boa noite também. Boa noite. Gostaria de também parabenizar essa iniciativa, Júlio, que é excelente, é o meu ponto de vista. E boa noite a todos os ouvintes e aos colegas, Angélica e Plínio. Bem, eu acho que essas duas alcunhas aí que tu citasse, usina e filtro, são, assim, se a gente fosse caracterizar o fígado de uma maneira mais coloquial, seriam as melhores expressões que a gente poderia utilizar. O fígado, né, ele tem essa peculiaridade, ele, além de ser uma usina de força, então, assim, como a Angélica muito bem explicou, todo aquele alimento, né, que ele recebe aquelas enzimas digestivas, e recebe a bile, e ele vai sendo absorvido nas porções do intestino, ele é processado e ele é armazenado pelo corpo, tanto em forma de gordura quanto em forma de proteína, graças também à ação do fígado. Então, o fígado, nesse sentido, ele exerce um papel fundamental. Por isso que a gente, às vezes, né, e a gente vivencia isso na nossa prática, pessoas que já têm uma cirrose um pouco mais avançada, elas têm uma dificuldade de fazer com que essa usina funcione apropriadamente. Então, a pessoa, um dos sinais de cirrose, obviamente que não é o único, né, a pessoa perde massa muscular, porque ela não tem a capacidade de fazer o processamento daquele alimento que ela ingere adequadamente. Então, essa é uma questão. Em relação às toxinas, Júlio, isso aí também é muito interessante. O fígado, ele filtra toxinas que a gente eventualmente ingere, né?
vamos caracterizar uma toxina muito ingerida, assim, de forma muito frequente, é o álcool, né, o etanol, né, a bebida alcoólica. Essa é uma toxina que, basicamente, se não fosse o fígado, ela seria muito mais tóxica, né, do que ela é, porque existem vários componentes enzimáticos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas citocromo P450 e enzimas degradadoras do etanol, que fazem com que a gente possa metabolizar esse álcool, né, e tomar ele de forma social sem ter, claro, em doses baixas, sem ter um grave prejuízo para a nossa saúde. Assim como o etanol, existem diversas outras toxinas, né, que a gente, desde toxinas que são advindas, né, do processo de proliferação bacteriana que todos nós temos, né, no nosso intestino, essas toxinas também necessitam, né, da filtragem, né, da ação do fígado, para que a gente não seja afetado, sobretudo o nosso cérebro não fique confuso. Por isso que, em algumas vezes, pacientes também com cirrose, uma das questões que envolve a cirrose é aumento, né, da pressão na veia porta, que é aquela veia que traz o sangue de praticamente todo o intestino, baço e outros órgãos digestivos. Então, o que acontece? Às vezes esse sangue, como ele tem muita pressão, ele encontra outros caminhos para chegar ao coração, que não passando pelo fígado, que a gente chama, que são shunts, ou eles bypassam o fígado, né? Desvios no português. Kleber, eu tô preocupado aqui, eu tô vendo o teu pai ali tentando entrar na live aqui. Passa para ele o link do YouTube. Tá, ele está tentando entrar aqui na live aqui, o seu Kleber Daio. Ele está com saudade do aluno dele aqui, o Plínio. Isso. Então, tá bem. Eu vou tirar ele aqui do estúdio, tá? Então, tira, por favor. Então, eu já passo para ele. Então, realmente é isso que ocorre. A gente acaba tendo tantas funções no fígado e quando essas toxinas elas não passam por esse sistema de filtro, a gente acaba tendo esses problemas, né? Tanto toxinas para o cérebro, quanto toxinas que afetam o corpo. Pode Interessante, falar, eu quero voltar sobre isso depois, sobre essa confusão mental aí que tu está dizendo. Confusão mental porque o fígado não está funcionando bem. Eu quero entender um pouquinho mais sobre isso. Doutor Plínio Baú, boa noite. O que são as vias biliares, para que serve, e a tal do vesícula biliar, que muita gente tem pedra na vesícula, e aí tira a vesícula, inclusive, fora. Dá para viver sem vesícula? Ela é despicienda? Boa noite. Dá. Boa noite. Eu estou encantado com a altura da régua que está essa discussão aqui, estou um pouco preocupado já. A vesícula biliar faz parte de é um acessório, né? É um órgão acessório do fígado. E a função dela é guardar a bile, né? Depois disso que a doutora Angélica e o doutor Curiel disseram que ocorre no fígado, esse processo metabólico todo, sobra um lixinho, mas é um lixinho inteligente, é um lixinho legal. Esse lixinho que sobra se chama bile. E a bile, né, historicamente associada ao humor, né, tem até hoje a expressão, né, o sujeito está com um humor bilhoso hoje, né, quando o patrão está muito bravo, está com um humor bilhoso, né. A bile, ela é a responsável, como a Angélica explicou muito bem, pela digestão, pela primeira parte da digestão das gorduras. E cabe à vesícula biliar guardar essa bile e concentrá-la. Então, a função da vesícula é recolher a bile, que é o lixinho, é o que sobrou do metabolismo, de todo o trabalho que o fígado fez, e guardar para quando precisar, porque é um lixinho útil, é um lixinho que vai fazer falta lá no começo da digestão das gorduras, e ela, quando a gordura passa pelo duodeno, existem receptores químicos que detectam essa gordura, e as células ali localizadas vão liberar uma substância que é um hormônio
que vai ser absorvido e vai fazer a vesícula contrair. E a vesícula contraindo vai provocar pingos de bile ao nível do duodeno. Pinga bile, é um negócio sensacional, é um mecanismo muito genial. Às vezes a gente sente um Sim. gosto na boca azedo, diz que é bile. Tem a ver isso? Cai do estômago? Existe a possibilidade de ter gosto de bile na boca, porque existe um tipo de refluxo, existe um tipo de retorno que se chama refluxo biliar. É raro, não é a situação. Assim como é raro também e eu queria trazer esse assunto aqui, os ataques de fígado. Não existe ataque de fígado, né? O sujeito toma um pileque e no outro dia diz assim, tive um ataque de fígado porque bebi muito, porque comi muito. Não é. Em geral, ele está com uma gastrite aguda porque bebeu muito ou comeu muito, ou uma duodenite grave em função desse excesso, mas o fígado não tem nada com isso. O fígado dói em muito poucas situações. O fígado não tem receptores praticamente para dor. A pessoa diz que está enjoada, está ruim do Pois é. fígado. Ela está ruim do estômago. Ela está ruim, na maioria das vezes ela está ruim do estômago. Raramente poderá estar associada a alguma patologia hepática, como mais adiante aí pelo jeito a gente vai falar, né? Mas esse estado de ataque de fígado aí é um negócio que tem que E se esclarecer um pouco. se a vesícula biliar serve para guardar o lixinho para ser usado depois lá no duodeno, para pingar no duodeno, e se tem um problema, está cheio de pedra, tu tira, às vezes secciona e tira fora. Como é que funciona? Para onde vai o lixinho? Eu vou explicar de uma maneira bem popular, assim, uma coisa que não é, talvez os meus colegas concordem ou não, mas eu diria o seguinte: a vesícula que funciona bem não cria pedras. Então, o cálculo é formado a partir de uma disfunção da vesícula biliar. Então, quando o sujeito remove uma vesícula pela presença do cálculo, e esse cálculo, sim, esse cálculo pode provocar dor, depois eu vou explicar melhor. Então, quando se remove uma vesícula, eu sempre estou com a impressão que eu estou removendo um órgão que já não funcionava mais, já não cumpria mais a sua função. Na maioria das vezes acontece isso, né? Isso é uma explicação um pouco chula. E para onde vai o lixinho, então? Então, aí fica a via direta, né? O próprio fígado assume essa função de guardar um pouco de bile, e quando precisa, o próprio fígado, pela via biliar principal, que é o canal principal, que é o colédoco, não é a vesícula chamada via biliar acessória, porque é um acessório realmente, e é dispensável, e deve ser removida quando doente, por N motivos, que depois eu vou citar aqui, mas a ideia que fica assim é que quando se está quando se está removendo uma vesícula, por causa de cálculos, ou por causa de pólipos, ou por alguma outra causa, a gente está removendo um órgão que já não está mais cumprindo a sua função. E essa função foi, com o tempo, né, foi sendo adquirida pelo próprio fígado. Assumida pelo fígado. Assumido pelo fígado. Obrigado, doutor Plínio. Uma curiosidade aqui, no interior do estado, muita gente fala assim, eu estou doente, estou ruim do figo. E não está errado. A sabedoria popular tem algo assim que vem de longe e às vezes nem sabe por quê, mas está certo. Porque o nome latim original para o fígado era iecor. Só que naquela época, lá, os primórdios, o pessoal que cevava animais, ovelhas, cabras, para comer-lhe o fígado, comer-lhe o iecor, assim como se fazem com os gansos, né, para fazer o patê de foie gras, para comer o fígado em patê de foie gras, eles cevavam com figos, cevavam esses animais com figos, alimentavam com figos. Então, depois passou a chamar esses animais com iecor figatum. E aí, depois figatum, o figo virou fígado. Então, as pessoas não estão necessariamente erradas. Nós falamos aqui, a piada que eu mais recebi,
o comentário que eu mais recebi quando eu botei o fígado, diz assim, eu vou ter que doar o meu fígado para estudos, porque eu bebo em doses industriais e ele resiste. Até onde resiste, doutora Angélica Lucchesi? Boa pergunta, Júlio. A gente tem mais ou menos uma regrinha aí que em torno de 10 gramas de álcool por dia poderia ser ingerido. Mais do que isso já começa a ficar perigoso, tá? O que é 10 gramas de álcool por dia? É uma dose de destilado, 100 ml de álcool, 100 ml de vinho ou uma latinha de cerveja. Mais do que isso por dia começa a ser prejudicial. Agora, por que se 5 anos eu fizer isso, eu posso desenvolver cirrose, e se 5 anos outra mulher, eu já vou explicar por que mulher, não iria desenvolver? Aí tem um componente genético importante, né? Como saberei se eu irei desenvolver cirrose ou não se eu abusar de álcool? Só vai descobrir se for testar, tá? O que é cirrose? Cirrose, tu sabe, Júlio, que o fígado, ele tem a capacidade de se regenerar. Tá? Ele é um órgão que tem essa capacidade. Então, quando ele identifica que está com alguma coisa de errado acontecendo, algum agressor, por exemplo, o álcool, ou poderia ser um outro agressor, por exemplo, uma hepatite, ele tenta se organizar, se regenerar, tá? E com anos de agressão, aquilo vai se tornando, de uma forma simples, uma grande cicatriz. Tentativa de se cicatrizar, de se regenerar, vira uma cicatriz dura, rígida, ele vai sendo substituído, as células do fígado vão ser substituídas por uma cicatriz gigante, que a gente chama de fibrose. E isso nada mais é do que a cirrose, tá? Então, a cirrose é um fígado substituído por essa formação mais rígida, o que impede o seu funcionamento adequado. Também no interior se fala em queimou o fígado, tanto que tomou destilado especialmente. Pode ser, essa linguagem pode ser, dá uma ideia, né? Traduz para hepatite alcoólica. Cada vez que você ingere demais uma bebida de álcool e passa mal, pode estar fazendo uma hepatite, pode ter até mesmo alteração de enzimas hepáticas por conta de um episódio de libação alcoólica, que a gente chama, que é um exagero, né? Uma bebida em excesso. E aí, esse fígado queimado é isso. Doutor Plínio. Eu só quero aproveitar aqui para contar uma pequena história, só para ilustrar um pouco a conversa que está tão bonita. A recuperação do fígado é tão fantástica, que existe a lenda do Prometeu. Não é? O Prometeu é aquele sujeito da mitologia grega que roubou o fogo dos deuses. Só os deuses tinham direito ao fogo. E os deuses foram lá, pegaram o fogo de volta e acorrentaram o Prometeu nos Montes Cáucasos. E ele ficou lá acorrentado, e uma águia ia todos os dias comer-lhe parte do fígado por toda a eternidade. Veja a sabedoria da turma já naquela época. Como é que vai comer o fígado? Porque ele ia se regenerando cada dia. De cada vez que a águia dava uma picada, o outro dia estava lá o fígado de volta. Leva de 3 a 4 semanas, eu li que o fígado pode se regenerar, o doutor Kleber Cruel? A regeneração hepática é um dos mecanismos mais fantásticos que a gente tem no corpo humano, né? Poucos órgãos têm uma capacidade tão ampla de regeneração. Em realidade, a regeneração depende do tamanho do insulto, depende do quanto a gente agride ele e qual é a capacidade já antes que ele tinha de se regenerar, se ele já era um fígado doente ou não. É muito difícil a gente precisar um tempo assim estabelecido de regeneração para o fígado. Mas a gente sabe que a regeneração ocorre em alguns dias, sobretudo após o que é o mais comum, né? Uma ingesta alcoólica mais pesada, né? A gente, inclusive, se a gente for analisar em laboratórios, né, de análises clínicas, se recomenda em torno de 3 dias sem ingerir bebida alcoólica quando se vai coletar alguns exames hepáticos, justamente para fazer com que essa interferência, né, da ingesta recente de álcool não interfira nos exames que avaliam a função hepática.
Doutor, a doutora Angélica falou de cirrose hepática, cirrose causada pelo álcool. E a cirrose medicamentosa? Bem, antes da cirrose medicamentosa, assim, porque nós temos vários mecanismos que levam à cirrose, Júlio, e vários insultos, né? Na realidade, a cirrose é secundária a um insulto, né? Normalmente, o mais comum é a hepatite, tá? Seja ela por excesso de gordura, então é um distúrbio do metabolismo acumulando muita gordura que faz com que haja um meio ambiente inflamatório do fígado e esse ambiente inflamatório de forma crônica acaba desenvolvendo a cirrose. E eu queria tocar nesse ponto porque hoje em dia nos Estados Unidos e aqui no Brasil vem crescendo de forma exponencial a quantidade de pessoas que por gordura no fígado acabam desenvolvendo cirrose. Nos Estados Unidos já é a primeira causa de indicação de transplante. Aqui no nosso meio, eu trabalho já nessa área de transplantes há pelo menos 20 anos e eu tenho visto também um crescimento exponencial quase tão acentuado como os Estados Unidos. Depois vem as hepatites virais, né, que também são causas crônicas, né, de insulto ao fígado, né, o vírus se replicando vai causando uma inflamação. E não podemos deixar de esquecer o uso crônico de álcool, né? Os medicamentos, de uma forma geral, a não ser que seja um medicamento que tenha uma toxina associada, eles não são uma causa importante de cirrose, que a gente chama doença hepática crônica, levando à cirrose. Mas é muito importante, eu só quero completar, Júlio, existem situações de falência aguda do fígado por uso excessivo de medicamentos. E o principal é o paracetamol, o nosso Tilenol. Se nós ingerirmos doses elevadas de Tilenol... E continuadas? E sobretudo continuadas, mas pode ser até numa única dose. Se tomamos, por exemplo, 15 ou 20 comprimidos num dia, nós podemos gerar uma falência hepática aguda. Então, assim, o insulto é tão grande, como a Angélica falou, que a gente não consegue formar nem a cicatriz. A gente praticamente destrói o fígado sem que ele tenha capacidade de formar a cicatriz. Isso é uma situação dramática que às vezes envolve pessoas muito jovens e que o transplante muitas vezes é a única forma de resgatar essas pessoas. E eu posso dizer que a gente tem uma janela de tempo muito curta para poder instituir o transplante nessas circunstâncias. Doutor, tem um ouvinte. Eu vou começar a falar das, algumas perguntas aqui. O Nilo Cardoso pergunta o seguinte: contraí hepatite B há 20 anos. Minha dúvida, ele fala em vírus, não é vírus, né? Fica no organismo ou desapareceu? Quem teve... eu tive hepatite com 5 anos, eu não posso doar sangue. Isso é uma lesão permanente do fígado? Doutor Cruel. A hepatite B, ela pode cronificar, tá? Teria que fazer uma análise... É o Nilo, né? É Nilo. Teria que fazer uma análise mais pormenorizada da situação dele, tá? Eventualmente, o próprio organismo dele pode ter debelado o vírus, né? E ele não ter mais o vírus circulante, tá? Ele tem alguns marcadores sorológicos que indicam, né, que ele teve hepatite, mas não necessariamente ele possa ainda ter o vírus. Então, para isso, ele precisaria consultar um hepatologista, né, e fazer uma bateria de exames um pouco mais detalhados, porque realmente ele pode ter o vírus de forma crônica. E aí é uma situação, Nilo, bastante delicada, que você precisa tratar o quanto antes. Se o vírus ainda está cronicamente atuando no seu fígado de forma ativa, isso pode gerar complicações graves, como não só a cirrose, mas também até o câncer de fígado.
Então, a gente recomenda, nesse seu caso, que há alguma dúvida, que o senhor procure uma ajuda especializada para que mais exames sejam feitos e, eventualmente, pode ser como o Júlio falou. Eu não sei que tipo de hepatite tu tiveste, Júlio, mas pode já ter debelado o vírus e aí talvez, eventualmente, não precise tratamento nenhum, né? Doutora Angélica Luquez, duas perguntas aqui que tem muito a ver. A pergunta do Flávio, ambas sobre ferritina. A pergunta para colocar, assim, por favor, ferritina elevada, demais parâmetros em ordem. Quais as causas prováveis e como reduzir? Alimentação controlada, atividade física regular. Aí tem o Ari Alcântara, que tem nosso ouvinte aqui também, e ele fez uma pergunta sobre isso, eu vou tentar achar aqui. Aqui, ó, eu tenho hemocromatose e tenho que manter o controle de ferritina para proteger o fígado, me mantenho saudável. Eu conheço vários amigos e tem uns que tomam shot de limão todos os dias. O que é ferritina? O que ela pode causar e quais são as indicações para se baixar esse nível de ferritina? Certo. A ferritina é uma das formas de armazenamento que se tem, como tantas outras, do ferro, tá? Então, é daí que vem, o nome ferritina vem do ferro, tá? O que pode acontecer? Como o Kleber bem colocou, o fígado ele pode ser agredido por diversas substâncias diferentes, ou situações diferentes, como o vírus da hepatite, ou o álcool, e a hemocromatose, ou o excesso de ferro no corpo, pode ser um deles, tá? É uma doença genética a hemocromatose, então não é algo que se possa pegar, ou você tem ou você não tem, tem que fazer exames, né, para descobrir isso. E se tens um excesso de ferro no organismo, o ideal é conseguir controlar e manter baixos os níveis de ferro. Mas não há hoje, como é que faz isso, né? Não tem um remédio para baixar o ferro do organismo que tu possa tomar que nem colesterol, né? Então, o ferro, eventualmente, tem que fazer até mesmo doação de sangue para poder tirar ou eliminar sangue, retirar sangue do organismo. E alimentos ricos em ferro deve ser evitar isso? Evitado. Quem tem problemas com ferritina, sim, tem que evitar alimentos ricos em ferro. Justamente para quê? Para não aumentar o estoque. Se o teu problema é que o estoque está muito elevado, não vamos comprar mais, né? Não tenta evitar de aumentar esse nível, né? Antigamente se fazia sangria, só está quase que dizendo isso. É isso, exatamente isso. É exatamente isso. É sangria. Tinha até sanguessugas também. Mas não chegamos nesse ponto, mas assim, poderia, né? O ferro, ele tem muita concentração de ferro na hemoglobina, né? Então, a forma de se diminuir a quantidade de ferro do sangue é tirando essa hemoglobina do organismo. E aí o corpo lida com o resto. O doutor Plínio Baú, olha o comentário aqui do Israel Bisotto. Certa vez me fechou a garganta totalmente durante a noite e pensei em fazer até um atráqueo, eu mesmo. Tamanho desespero. Disse o médico que foi um refluxo alcalino. Mas o que causou esse refluxo? O que é um refluxo alcalino? O refluxo alcalino é diferente do refluxo ácido, né, que é a maioria da doença do refluxo gastroesofágico é provocada pelo conteúdo gástrico, que é ácido, extremamente ácido. Mas em algumas situações, alguns pacientes podem ter refluxo alcalino, que é o refluxo daquela bile que pingou lá no duodeno, e essa bile, ao invés de progredir, refluiu, assim como diz o nome, refluxo, né? Refluiu para o estômago, e do estômago atingiu o esôfago, e do esôfago atingiu, pelo jeito aqui, o laringe desse paciente. Mas aí tem um monte de coisa com problema. As válvulas não funcionaram nenhuma. As válvulas não estão funcionando bem aí, exatamente isso. Pelo menos 2 válvulas aí estão pifadas, né? Doutor Plínio, gordura no fígado. Mais de uma pergunta, muitas perguntas perguntando sobre o fígado. E aí, gordura no fígado grau 3. Eu nem sabia se tinha grau de nível de gordura. E aí? Existe uma classificação, porque tudo em medicina a gente classifica que é para poder nos entendermos, para poder a gente poder discutir o assunto, né? Uma gordura grau 3 é um critério estabelecido pelo radiologista, é um critério de imagem.
É um critério de imagem. Então, os ecografistas lá se reuniram um dia e decidiram que, a partir da medida que eles podem fazer daquela porção de fígado, eles podem, então, estabelecer qual é aproximadamente qual é o grau de esteatose, porque a imagem fica diferente, né? O máximo é 4, então grau 3 é uma gordura, vamos dizer assim, avançada. Uma gordura avançada, né? Nós estamos aqui conversando, o Junta Médica dessa segunda-feira, conversando com os médicos Plínio Baú, Angélica Lucchesi e Kleber Cruel, especialistas em fígado, vias biliares e pâncreas também, mas no pâncreas nós vamos deixar para falar outro dia. O Junta Médica tem um oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Quer ver? O pessoal me mandou aqui Supravit para mulher, Supravit para homem, que é um suplemento alimentar em comprimidos revestidos, para aumentar a imunidade, é antioxidante, aumenta a saúde muscular e o metabolismo energético. Para as mulheres, melhora o cabelo, peles e unha, deve fortalecer cabelo, peles e unhas. Recebi também o Helioderme para fator 50 e para fator 70 para os dias de sol aí, 32 graus em Porto Alegre há quase 15 dias e vai mais 15 dias. Tem aqui para o tio Júlio, que vai fazer 60 anos, Supra Sênior, que é uma nutrição complementar balanceada, essa aqui de fonte de vitaminas e minerais. Essa aqui, por favor, baunilha, tio Júlio já vai usar o brinde. Mais perguntas aqui. Você pode enviar sua pergunta, que agora é o momento das perguntas. Eu vou fazer as minhas próprias perguntas, mas vou colocando as de vocês também. O câncer de fígado, doutor Kleber Cruel, ele é diferente da cirrose por quê? A cirrose é como se tivesse morrido uma parte do fígado. O câncer, qual é a diferença? O câncer de fígado, né, o câncer primário do fígado, e o principal deles é o câncer da célula, do hepatócito, né, não aquela célula do fígado mesmo, né, quando a gente se alimenta de fígado, né, vê aquela célula característica do fígado, é daí que vem o carcinoma hepatocelular, né, o câncer primário do fígado. A gente tem outros, teria um câncer que é o colangio, que é das vias biliares intrahepáticas, aquelas vias biliares dentro do fígado, que também é considerado um tumor primário, né? Não é uma metástase que chega ao fígado, mas o carcinoma hepatocelular, sem dúvida, é o mais comum. E aí, o que é interessante, Júlio, que é o seguinte, o carcinoma hepatocelular, ele precisa algumas condições, normalmente ele precisa de algumas condições peculiares para que ele se desenvolva. E uma das condições mais comuns é a cirrose. Então, na realidade, eles quase que eles coabitam, né? Porque quando se tem cirrose, a chance de desenvolver um carcinoma hepatocelular aumenta exponencialmente. Isso é resultado das diversas agressões que aquele fígado já recebeu ao longo da vida e que muitas vezes continua recebendo. Então, por isso que os pacientes com cirrose, eles precisam muitas vezes um médico que os acompanhe, tá? Para fazer exames, sobretudo de ecografia, exames periódicos, para diferenciar aqueles nódulos da cirrose de nódulos que possam ser neoplasias, né, cânceres de fígado que estão se formando. E que estágio, doutor, a cirrose ou o câncer pode recomendar o transplante de fígado? Ótima pergunta, Júlio. Assim, para câncer de fígado, nós temos uma portaria do Ministério da Saúde que é bastante específica, baseado num estudo lá de 1996, publicado pelo professor Vincenzo Mazzaferro, da Universidade de Milão, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que precisam ter não um número de nódulos que exceda 3
e não um nódulo que exceda 5 centímetros se ele for único, tá? Mas isso são detalhes técnicos, assim, que ao avaliar o paciente a gente leva em consideração. Então, assim, existe uma boa parcela dos pacientes que estão dentro desse critério, essa é a parte boa. Existe uma outra parcela de pacientes que têm o câncer de fígado e a cirrose, mas não estão dentro desse critério. E aí é um problema, porque nós temos que lançar a mão de outros tratamentos para eventualmente poder indicar o transplante. O transplante, então, só pode ser feito seguindo esses parâmetros aí, determinados pelo Ministério da Saúde. Perfeito, para o câncer de fígado. E para a cirrose, a gente também é bastante complexo, né? Mas a gente tem um score que é bem objetivo. Eu também não vou entrar no mérito aqui, mas se chama MELD, o score. Quem quiser botar na internet pode visualizá-lo. É baseado em exames laboratoriais, então exames de análises clínicas, e que a gente tem um score e que normalmente, claro que há situações peculiares e excepcionais, né? Mas normalmente quando o paciente ultrapassa 15 de score, esse score vai de 6 a 40, quando ultrapassa 15, o risco do transplante se justifica perante os riscos da cirrose. Doutora Angélica, a senhora também faz transplante de fígado, me disse o clínico, a senhora, inclusive, faz parte da equipe do Dr. Calil. Qual é o risco do transplante? Quais são as peculiaridades do transplante? Tem a ver com tipo sanguíneo, tamanho, idade? O que envolve o transplante de fígado? Qual é o índice de sucesso? Ótimo, boa pergunta. Então, assim, em primeiro lugar, o transplante de fígado, tem duas formas da gente fazer o transplante de fígado de doadores, né? O doador pode ser um doador cadavérico, que a gente diz, ou seja, uma pessoa que infelizmente teve uma morte encefálica, porém os demais órgãos continuaram funcionando, mas sem mais o funcionamento cerebral. Isso permite que esse fígado ainda em funcionamento pode ser retirado desse organismo e implantado em outro organismo. O fígado inteiro sai nessa opção terapêutica, tá? E a outra forma é o doador vivo, tá? Que a gente faz também. O que é o doador vivo? É a gente tirar metade do fígado de um doador e doá-lo para um receptor enquanto os dois organismos estão funcionando. Envolve um cálculo, né, Júlio, para a gente poder saber o quanto de fígado que eu posso tirar desse doador que não vai trazer nenhum prejuízo para o funcionamento dele, e depois esse fígado vai se regenerar. E esse mesmo cálculo é feito com o receptor para se entender se aquele pedaço que vai sair vai ser o suficiente para ele. E que vai se regenerar e depois dar conta do Mas as vias serviço. todas permanecem com o canceroso. As vias são divididas como se fosse um brócolis, assim, como se fosse uma árvore, tá? Então, quando entra no fígado, a veia porta, por exemplo, se divide para a direita e para a esquerda. As vias biliares, direita e esquerda, artéria, direita e esquerda. Então, a gente pode partir entre os dois e deixar metade para cada um. Então, a gente aí se regenera depois? E o resto se regenera. Então, essa é uma opção terapêutica, o doador vivo e o doador cadavérico que a gente fala. Vantagens e desvantagens nos dois métodos, né? Um monte de pergunta aqui, o doutor Angélica. Muito obrado, doutor Angélica. Vou botar o Plínio Baú também para ele não ficar sentindo que a gente está isolando ele, né? Senão depois ele vai querer tomar muito vinho. Meu amigo Plínio Baú. Baú, o que pode causar hemangiomas no fígado? Hemangiomas são tumores benignos, é isso? E, vamos dizer assim, existe a grande parte dos hemangiomas são benignos. Existe um tipo só de hemangioma que tende à malignidade, que é o chamado o angioma cavernoso. Para definir, a melhor maneira de definir um hemangioma é um novelo de veias do fígado, é um enovelado de veias hepáticas, né? Doença benigna, em geral, não evolui, ou dificilmente evolui. Mas elas atrapalham alguma coisa, não? Não atrapalha, a não ser que fosse um hemangioma gigantesco que ocupasse parte do fígado, vamos dizer assim, que substituísse fígado por hemangioma, mas isso é uma situação extremamente rara. O Ricardo Silveira pergunta o seguinte: eu fiz uma ablação do fígado, que é cortar um pedaço do fígado, por causa de uma metástase. O fígado se regenera neste caso?
Sim. Doutor Plínio? Sim, sem dúvida, o fígado se regenera. Eu não tenho idade, eu não tenho ideia do tamanho da ablação feita. A gente mede isso por segmentectomia, o fígado tem uma estrutura segmentar que interessa ao cirurgião exatamente para definir o tipo de ressecção. Então, esses segmentos podem ser removidos 1, ou 2, ou 3, ou 4 segmentos. E imagino que sendo uma metástase e que não tivesse sido muito grande, não maior do que um segmento, o fígado se regenerou já tranquilamente. O câncer no fígado, ele é mais agressivo quando ele é do próprio fígado ou quando ele é metástase? Bom, se for metástase, aí depende do tumor origem, né? O que vai definir não é o fato de ser metástase ou não. O que vai definir a agressividade é a origem da metástase, né? Qual é o tipo histológico dessa metástase? Aí vai definir o prognóstico. Aqui é uma pergunta, doutor. Obrigado, Plínio. O doutor Kleber, o Alexandre que faz o seguinte: faz 10 anos, mais de 10 anos que apareceu na ecografia gordura no fígado. Pouco. Foi recomendado exercícios aeróbicos e outros, caminhada, faço caminhadas. E não diminuiu. Não diminui. Fiz os exames na semana passada e continua lá, com grau 1. Isso é preocupante? Excelente pergunta, Alexandre. É assim, um pouquinho de gordura no fígado, se a gente for fazer ecografia em várias pessoas em sequência, numa proporção que não é pequena, nós vamos encontrar. A questão toda que precisa ser observada no teu caso é se está acompanhada de alteração enzimática essa gordura no fígado, então essas enzimas hepáticas elas estão alteradas ou não. Se elas não estão alteradas de forma significativa, claro que o ideal é não ter gordura no fígado, né? Não ter nenhuma quantidade, mas não chega a ser algo tão preocupante e você pode acompanhar. E eu até vou pegar o ensejo da pergunta dele, Júlio, se tu me permitires, já relacionando um pouco com o que a Angélica falou, que é o seguinte, existem situações metabólicas que favorecem, né, o aparecimento de gordura no fígado. Então, o diabetes, tá? A hipertensão arterial sistêmica e a dislipidemia, o excesso de gordura. Então, muitas vezes, tratando essas doenças, né, a gente consegue reverter a questão da esteatose. E uma outra questão bastante importante é que existem, mas aí a gente pode deixar para mais tarde, existem algumas evidências de alguns alimentos que podem ajudar o bom funcionamento do fígado. Não, já pode nos falar agora, está todo mundo querendo anotar lá quais são os alimentos. Então tá. Então, eu queria ressaltar alguns alimentos que são importantes, né, para o bom funcionamento do fígado, que auxiliam não só na regeneração, mas protegem o fígado de algumas toxinas. Então, assim, entre eles a gente pode citar o alho, o gengibre, o limão, como tu citasse, né? O limão já é um alimento estudado nesse sentido, mas eu quero trazer um destaque especial, que talvez seja desses alimentos o que mais se consuma atualmente, que é o café. Existem já muitas evidências que demonstram que xícaras de café, à medida que a gente toma xícaras de café, vamos supor, a partir de 3 ou 4 por dia, vão aumentando de forma progressiva a proteção que a gente tem em relação, inclusive, a câncer de fígado. Mas quem vai reclamar disso não vai ser o coração, não vai ser o coração que vai reclamar desse excesso de cafeína aí? Aí isso é uma outra pergunta interessante. Hoje em dia, quando eu era estudante, e a Angélica também, e quando o Plínio era um jovem professor, se tinha uma preocupação de excesso de cafeína e indução de arritmias. Hoje em dia se vê que isso aí é muito pouco frequente, ou quase nunca frequente. Então, assim, claro, a não ser que a pessoa já tenha uma arritmia e tenha uma situação de predisposição a isso,
uma dose de café que é dentro do razoável, né? Alguns estudos falam em até 5 copos de café ou xícaras de café, está perfeitamente seguro e não causa dano maior. Dá para trocar o café, tem que trocar o uísque pelo café, né? Trocar o martelinho de cachaça pelo café. Mas não pode ser aquele café com uísque, né? Batizado. É o Irish. É o Irish Coffee. Doutora Angélica, uma pergunta bem delicada. Hoje perdemos uma amiga de 44 anos que em 10 dias ela descobriu um câncer no fígado e faleceu. Pode isso? Como é que poderia ter sido identificado antes esse câncer? O câncer de fígado apresenta que sintomas? Como é que pode se evitar chegar a esse ponto crucial, assim, de que em 10 dias a pessoa venha a falecer? Infelizmente, Júlio, pode essa situação, porque exatamente pelo motivo que o Dr. Plínio citou no início, o fígado, ele não é um órgão que tem a sensibilidade dentro dele, ele tem a sensibilidade somente por fora, na capinha, digamos assim. Então, ele só vai dar algum desconforto, alguma dor, quando a coisa já está muito volumosa, espichando ele de alguma forma para que possa causar dor. Ou que a pessoa começa a apresentar sintomas que a gente chama sistêmicos, é cansaço, é perda de peso, por conta de um câncer que está consumindo a sua energia. Então, sim, pode em 10 dias descobrir um câncer no fígado, especialmente porque ele pode ser primário, ou seja, nasceu ali, como o Kleber colocou no início, falando sobre o carcinoma hepatocelular, ou pode ser uma metástase, que veio de outro fígado. Então, no momento que ela descobriu esse tumor, já estava muito avançado. É importante colocar, Júlio, que existem situações em que há tratamento para metástases hepáticas cirúrgico, com intenção curativa. Isso existe hoje em dia, tá? Não é mais como antigamente, que quando se tinha uma metástase hepática, era, nossa, estágio 4, muito avançado, tem menos de 1 ano de vida. Hoje em dia não é mais assim. Então é muito importante... Uma ecografia ajudaria, a ecografia do abdômen ajudaria a identificar esse câncer do fígado? Ajudaria, mas assim, o que acontece? O fígado, para ter um tumor primário daquele que nasceu ali, ele geralmente acontece num fígado que já é doente, num fígado cirrótico, por exemplo, que nem o Kleber colocou. Então, por conta disso, há indicação, orientação de quem tem cirrose a cada 6 meses, pelo menos repetir um exame de imagem. Pode ser uma ecografia, pode ser uma outra imagem, tá? Por quê? Justamente para pegar o câncer no início, tá? Por quê? Porque não dá sintomas, tu pode ter cirrose e não saber. A gente só vai se manifestar depois que está muito avançado já. Vou fazer agora perguntas rápidas, porque nós temos aí 8 minutos, vamos ver se a gente consegue tocar bem rápido. Doutor Plínio, olha a pergunta do João Souza aqui. Como é que fica o fígado dos lutadores de MMA depois de tanta pancada? Pois é, isso é uma coisa interessante de saber. Eu gostaria de saber também, não sei. Mas o fígado levando pancadas, de repente, ele pode ter uma... Certamente que deve ter hematomas, né? Hematomas intracapsulares, né? Certamente deve ter hematomas que vão ser absorvidos ou vão calcificar. Mas eu nunca me debrucei a estudar esse assunto. Não. Há 5 anos, o Rudinei pergunta o seguinte, há 5 anos o médico sugeriu a retirada da minha vesícula biliar. De lá para cá, todos os exames foram ótimos e outro médico disse que não vê necessidade de retirar a vesícula. E agora, o que acontece? Bom, pois é. Doutor especialista em vesícula. Tá bom, obrigado. Grande parte dos cálculos biliares são assintomáticos e são encontrados por um exame feito, por exemplo, por uma grávida que foi olhar o nenê e descobriu que tinha um cálculo. Isso é uma história recorrente no consultório. Em princípio, não se opera o cálculo biliar assintomático. Se opera em situações específicas, assim, se o paciente for diabético ou tiver uma outra doença grave que o impeça de encarar uma cirurgia de urgência eventualmente, né?
Mas os sintomas do cálculo de vesícula, ele pode ser desde, então, assintomático até sintomático. O primeiro sintoma é uma cólica, é uma dor em cólica, localizada ou bem na boca do estômago ou à direita, embaixo da costela, depois de uma cumilança, depois de um exagero alimentar. Isso é clássico. O Rudinei pergunta aqui, eu vou perguntar para o senhor mesmo, que é especialista também em estômago, né, doutor Plínio? O café não causa gastrite no duodeno? Então seria gastrite, seria uma irritação do estômago pela cafeína. Eu diria que o excesso de café, sim, porque o café estimula um pouco mais a secreção do ácido clorídrico, né? E no duodeno, que seria então uma duodenite, também poderia provocar uma irritação, né? Doutor Sim, Kleber, obrigado, doutor Plínio. Doutor Kleber, o jejum ajuda o fígado? Pergunta da Esther Gin. Existem alguns estudos recentes mostrando que o jejum ele pode ser benéfico do ponto de vista metabólico como um todo para as pessoas. Tá? O jejum faz com que a gente faça uma pausa no sistema digestivo, faça como se fosse reiniciar o computador, né? Então, ele tem, hoje em dia, sobretudo, tem vários estudos mostrando benefício de jejum prolongado, que não é um benefício específico, é um benefício metabólico como um todo, que também envolve o fígado por consequência. Tá? Mas o jejum tem que ter muito cuidado quando a gente fala de jejum, Júlio, porque tem pessoas que não podem fazer o jejum tão prolongado, seja porque usam insulina, têm um diabetes. Então, assim, para situações normais, em que a pessoa não tem uma doença prévia e o seu metabolismo tolera o jejum, porque também tem pessoas que não toleram o jejum, né? Ele pode ser benéfico, mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente indica jejum, porque o jejum ele só começa a ser benéfico, nesse sentido que ela perguntou, a partir de 12 horas de jejum. Tá certo. O doutor Angélica Luquezzi, mulheres que tiveram problema de pré-eclâmpsia na gravidez, o fígado fica afetado? O pré-eclâmpsia está relacionado à presença da criança dentro do organismo e também Mas não pode afetar o fígado? Isso, aí que está. Pode afetar o fígado, sim, quando passa a ser conhecido como uma síndrome chamada síndrome de HELP, que aí HELP porque as letras significam quais são as consequências da síndrome, que melhora completamente depois do nascimento. Tá? Então, assim, não fica afetado a longo prazo, ele é uma afetação, digamos assim, momentânea, no término da gestação, pode elevar demais os níveis de pressão, tem que tratar isso, às vezes tem que antecipar o nascimento da criança, inclusive, para poder resolver o processo. Mas uma vez que nasceu, não tem mais problema depois. Doutora, muita gente diz que o gaúcho vive com o fígado, responde com o fígado, ele é muito figadal, né? Inimigos figadais. O quanto o humor afeta o fígado ou o fígado afeta o humor? Para mim, essa. O Dr. Plínio tinha falado até da relação que existia antigamente, né, entre os humores, né, e os humores e a bile, o humor bilioso, mas não há, assim, uma relação direta que eu possa te dizer como o fígado está mal, então a pessoa está mal-humorada. Não, é muito difícil de se dosar o funcionamento do fígado, inclusive com exames. A gente tem métodos indiretos, mas diretamente, assim, esse fígado é 100% bom e esse é 100% ruim, não é tão simples. Então, não há, assim, uma forma de medir, não há relação, pelo menos até onde vai meu conhecimento, com o humor. Kleber. Deixa eu tentar responder essa pergunta rapidamente. Assim, se o humor mudasse radicalmente, quando a gente procede com o transplante de fígado, a pessoa adquiriria o humor da pessoa com a qual se for metade do fígado, se for metade do fígado, é meio mal-humorado. Então, assim, se nós pegamos uma pessoa muito mal-humorada e colocasse
Então, assim, na realidade, o humor, o fígado, ele pode ter uma implicação no humor, mas ele está dentro de todo um contexto metabólico que não é só o fígado, é a pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, se alimenta mal, prejudica o fígado, pode até, em decorrência disso, ter um humor alterado, mas não é só o fígado, né, o responsável por isso. Ele está dentro de um contexto de síndrome metabólica que causa pode afetar de alguma forma o humor. Doutor Plínio, uma pessoa que teve, a pergunta da Esther de novo, uma pessoa que teve cirrose pode recuperar parcialmente a função perdida do fígado se mudar de estilo de vida? Ou morreu? Não, pode. Pode ficar... porque cirrose tem cura? Não é que cirrose tenha cura, é que dificilmente a cirrose atinge todo o parênquima hepático. Em geral, sobram pequenas ilhas de hepatócitos, de células boas, que podem manter um certo grau de função mínima que permita viver. Doutor Kleber, a cafeína na erva mate, pergunta o Carlos Eurico Fiz, a cafeína na erva mate substitui os benefícios da cafeína do café? Essa pergunta não tem resposta, viu, Carlos, né? Não existe essa resposta. Pode ser que sim, né? A erva mate tem xantinas, né? Assim como o café, e existem estudos até feitos de forma pioneira pelo meu pai aqui nos anos 90, mostrando que a erva mate em si se acreditava que ela induzisse câncer de esôfago, né? O chimarrão, e se viu que a erva mate em si não é um vilão. Talvez, no caso do câncer de esôfago, só fugindo um pouquinho do tema, mas só para complementar... Por causa do calor. O calor, né? Mas não erva mate. Erva mate pode ter propriedades semelhantes ao café. Mas o que tem de estudo é o café. Eu uso mais café do que erva mate. Porque tu não nasceu na fronteira, está dizendo isso porque tu não nasceu na fronteira. Doutora Angélica Luquezzi, anticoncepcionais podem causar cirrose? Pergunta da Andréia Alves. Boa pergunta, tá? Boa. Cirrose não, mas tumor no fígado sim, tá? Objetivamente falando, um tumor benigno, tá? A gente tem um tumor chamado adenoma que está diretamente relacionado ao uso de anticoncepcionais. Primeira coisa que se indica quando se descobre um tumor como esse é parar o uso de anticoncepcional, e muitas vezes ele regride até de tamanho, o adenoma, e não há necessidade de tratamento algum. Em algumas situações a gente tem que operar e retirar o adenoma porque ele pode ter um potencial de malignização, ou seja, de transformação para um tumor maligno, porque o adenoma é um tumor benigno, tá? Então a gente tem essa orientação para o anticoncepcional para parar de desenvolver esse adenoma. Tem mais perguntas, mas eu vou ficar por aqui. Doutor, doutor Plínio, só para encerrar com o senhor, quem é que dá mais trabalho? Quem é que dá mais problema para o paciente, para nós? São as vesículas biliares ou o fígado? Poxa, essa é uma pergunta muito difícil de fazer, mas a vesícula biliar muitas vezes é a vilã. É a vilã da história, das pessoas que acham que sofrem do fígado, né? Eu sofro do fígado porque eu como certas coisas e me dói o fígado. Não é o fígado que está doendo, o que está doendo é a vesícula biliar, quando tem cálculos, né? Estatisticamente, se imagina que aqui na Grande Porto Alegre, cerca de 20% das mulheres tenham cálculos biliares. A grande maior parte delas assintomáticos, né? Mas a partir do momento que passa a dar sintoma, muitas vezes quem leva a culpa é o fígado. Quero agradecer ao Dr. Plínio Baú, a doutora Angélica Luquezzi, Dr. Kleber Crua, agradecer também a Hertz Farmacêutica, especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Agradecer aos ouvintes. Não saia da live sem inscrever-se. Ele vai ali, se inscreva no canal do Tio Júlio. Né? Semana que vem nós vamos falar sobre intestino. Falamos sobre estômago, falamos sobre fígado, vamos falar sobre intestino, que também, olha, é tudo no processo de digestão daquilo que nós comemos, né? Começamos com o estômago, porque ele é o repositório dos nossos maiores prazeres, que é comer, só que o que nós comemos vai desembocar lá no fígado e também no intestino. Isso, a nossa usina vai transformar tudo isso em energia. Se nós comermos e nos alimentarmos bem, com bom senso,
que acho que a melhor coisa é o bom senso. Podemos comer tudo, mas não precisamos comer tudo. Isso vai nos dar uma vida saudável. Se você ainda não está nas listas de distribuição do Tio Júlio para receber os cards e os links, manda um oi para mim lá no WhatsApp, 51 9907 99907 3176. Eu coloco teu nome na lista, a partir da semana que vem você recebe os links. E se você quiser receber os links do Boa Tarde Brasil, também não tem problema, eu posso mandar todos os dias. Então, 51 99907 3176. Suas considerações finais, doutora Angélica Luquezzi, muito obrigado pela sua brilhante participação, que certamente trouxe luz para muitos nossos ouvintes, que muitos não sabem nem onde fica o figo. Agora já sabe que o figo, porque pode ser figo também, é fígado, fica logo abaixo da costela direita. Suas considerações finais, doutora Angélica Luquezzi. Ok, Júlio, muito obrigada, então, pelo convite. A gente ficou muito feliz de poder participar aqui do teu programa. Muito bacana essa tua iniciativa. E eu acho que o importante acho que tu resumiu, a gente pode comer de tudo, mas não tudo. E assim a gente consegue preservar um bom funcionamento do fígado. A gente pode beber? Pode, mas não demais. Pode comer gordura? Pode, mas não demais. E assim a gente consegue manter um bom funcionamento do fígado. Muito obrigado, doutora Angélica Luquezzi. Doutor Kleber Cruz, as suas considerações finais. Bem, boa noite. Novamente, parabenizar essa iniciativa, Júlio. Eu acho espetacular a gente poder levar informação a um número maior de pessoas sobre um assunto que é extremamente prevalente e relevante. Eu queria tocar em 2 pontos que foram abordados pelos meus colegas, o doutor Plínio e a doutora Angélica, que eu acho que são bastante importantes e que também foram base das tuas perguntas. Em relação à dose de álcool, ela é basicamente o que a Angélica citou, a dose segura, mas eu queria ressaltar uma questão importante. Existem pessoas que, ou por questão genética, ou porque já tem lesão hepática, ou porque fizeram uma cirurgia bariátrica, e aí eu quero chegar nesse ponto, tem uma suscetibilidade muito grande ao álcool. E essas pessoas têm que ter muito cuidado na ingestão de álcool. Por quê? Porque doses pequenas de álcool podem levar a cirrose, né, nesse grupo de pessoas muito mais rapidamente do que em pessoas que não têm essa suscetibilidade. Hoje em dia nós temos um número muito grande de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e vai o alerta para tomar muito cuidado com a ingestão alcoólica em pacientes com cirurgia bariátrica. Em relação ao que o Dr. Pini falou, rapidamente tocar nesse ponto, de que, na maioria das vezes, os sintomas relacionados ao que a pessoa pensa que é doença do fígado ou uma moléstia em que ela entende que vem do fígado, estão relacionados ou ao estômago e ao duodeno ou à vesícula biliar. Muito boa noite e muito obrigado. Eu agradeço. Doutor Plínio Baú, suas considerações finais. Júlio, meus cumprimentos pelo programa. Eu vou dizer uma frase final. Assim também se faz a boa medicina, viu? Informando o público dessa maneira como foi feito hoje. Felicidades, parabéns pelo teu programa. Muito obrigado aos nossos convidados, obrigado aos nossos ouvintes. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Ele há de querer. Um beijo do tio Júlio. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, hein?